Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Abra sua Bíblia. Bem. Deuteronômio capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 21. Deuteronômio capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 21. Diz assim então a palavra do Senhor. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, e que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai querido, mais uma vez proclamamos que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que a tua misericórdia, meu Senhor, a cada manhã se renova em nossas vidas. E agora, meu Senhor, neste momento nós suplicamos que o teu Santo Espírito continue, meu Senhor, trabalhando em nossas vidas, para que, meu Pai, continue fazendo a tua obra que um dia o Senhor começou em nossa vida. E agora, meu Pai, que a tua palavra também, Senhor, ela possa vir de encontro às nossas necessidades e trazer, meu Senhor, conceitos novos para as nossas vidas. Em nome santo de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. O texto que nós acabamos de ler cita mais uma vez, nos ensina mais uma vez os 10 mandamentos da palavra de Deus, ou os 10 mandamentos de Deus, o decálogo de Deus. Talvez você imaginava que os 10 mandamentos só eram citados em Êxodo capítulo 20, mas aqui ele é citado. Se você não encontrou os 10 mandamentos, se quiser aí rapidamente encontrá-los, versículo 7, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, versículo 8, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, versículo 11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, guardai o dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º, não cobiçarás.
Qual a razão, então, meus irmãos, que os 10 mandamentos são novamente recapitulados e ensinados mais uma vez a Israel? Israel, então, aqui chega na margem oriental do Rio Jordão, conquista parte do seu território, e Moisés está, então, naquele momento de transição, de passar a liderança, o bastão da liderança, mas tinha um papel de recapitular com Israel os mandamentos de Deus, a lei de Deus para a vida de Israel. Moisés sabia que iria morrer e que não iria entrar na terra prometida, apesar de insistentes pedidos, mas Deus diz: Moisés, cessou, você não vai entrar, você vai apenas contemplar, você vai apenas ver, mas você não vai entrar na terra. Então, Moisés chega aqui e reensina ou recapitula os 10 mandamentos, não para aquela primeira geração de Êxodo capítulo 20, porque aquela primeira geração, todos os homens adultos daquela geração morreram no deserto. Essa geração a quem Moisés está ensinando a lei mais uma vez é a nova geração, é a geração que conquistou e que herdou a terra prometida. Então Moisés está reensinando ou ensinando de uma maneira muito didática, mais uma vez, esses mandamentos. O livro de Deuteronômio começa, inclusive, é um livro de recapitulação, de repetição. Até o final do capítulo 4, Moisés faz um primeiro discurso. Ele recapitula com os judeus a transição. Como é que foi a saída deles do Egito até esse momento? Como foi que Deus cuidou deles? Como foi que Deus deu a vitória para eles? Como foi que Deus os disciplinou inúmeras vezes por causa dos pecados deles? Mas agora chega o momento, então, de recapitular os 10 mandamentos. Irmãos, quando a gente fala que, mais uma vez, Deus está reensinando os 10 mandamentos para Israel, é bom a gente parar para pensar um pouco sobre a relação de Israel com os 10 mandamentos. Porque é muito comum, talvez, entre até mesmo a gente ter o foco errado nesses 10 mandamentos. É comum denominações, ramificações cristãs atribuir salvação aos 10 mandamentos. E eu não gostaria de usar nenhum texto do Novo Testamento para nos mostrar que isso não é projeto, não foi propósito de Deus para os 10 mandamentos salvar alguém. É importante a gente entender que, tanto em Êxodo 20, como em Deuteronômio 5, quando Deus está por meio de Moisés ensinando os seus mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos, esse povo já é redimido. Esse povo já foi liberto do cativeiro no Egito. Os 10 mandamentos não vêm com o propósito de trazer libertação para o povo de Israel, mas sim mostrar quem é Deus e o meio pelo qual esse povo deveria desfrutar de um relacionamento com Deus. É como se Deus mostrasse a eles a identidade de Deus, a maneira pela qual eles poderiam conhecer mais Deus, a maneira pela qual eles poderiam agradar a Deus, mas não de conseguir a sua salvação. Isso é importante frisar porque, até mesmo, repito, denominações cristãs querem atribuir a esses mandamentos o propósito de Deus de salvar por meio deles. Nunca foi. O Novo Testamento nos diz isso com muita clareza. Se você olhar, Gálatas, por exemplo, fala isso com muita clareza, que os 10 mandamentos, que a lei veio como um período de transição entre a promessa e o cumprimento da promessa. Entre a promessa do Messias e a vinda do Messias, a lei então foi dado como um pedagogo, foi dado como um professor que iria ensinar esse povo a chegar para poder andar com Jesus Cristo. Portanto, esses 10 mandamentos aqui não era para que o povo judeu fosse salvo. Lembra? Deus está falando com o seu povo. E diz a eles, então, ensina para eles o meio pelo qual eles deveriam agradar a Deus, poderiam servir a Deus. O ponto que eu quero estabelecer aqui, meus irmãos, é que quando Israel chega, pelo menos na
parte oriental do Rio Jordão. Essa nova geração que vai, de fato, herdar a terra prometida, é como se Deus olhasse para eles e falasse para eles: vocês precisam viver por esses princípios. São esses os estatutos. Inclusive, no versículo 1, é assim que Moisés diz: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuidais em os cumprir, disse. Então, Deus diz para Israel: aqui está a minha lei. Aqui está os princípios pelos quais vocês devem andar. Aqui está os princípios pelos quais vocês devem reger a vida de vocês e a vida da nação. Às vezes, nós sempre olhamos para a importância da lei, e quando eu me refiro aqui à lei, estou me referindo aos 10 mandamentos, ao decálogo. E a gente sempre olha, irmãos, ou quase sempre, olhando com um foco espiritual. E é. Eu não sei se você já observou a importância da lei, ou de uma legislação para a vida de uma nação. Eu cada dia, irmãos, estou mais convencido de que enquanto a nossa nação não tiver leis sérias, justas, e que, enquanto os responsáveis não fazerem essa lei ser vigente, nós nunca seremos uma nação forte. Imagina só, Moisés está agora com uma nova geração. Essas pessoas vão se organizar para se tornarem uma nação, embora já sejam, mas eles ainda não têm uma terra. Agora eles vão ter. E Moisés enfatiza a importância da lei, ou que uma nação tenha uma lei. Princípios básicos que devem reger a vida. Mas da mesma forma, meus irmãos, é pouco provável que a gente seja um cristão sério se não levarmos a sério as leis do Senhor. Se você já entende que a lei, ela não tem a função de salvar, que a lei, Deus não tem o projeto para que ela venha no sentido e nos dê a capacidade de sermos salvos por meio dela, a gente como igreja de Cristo deve se perguntar: qual então o propósito da lei de Deus para a minha vida? Esses 10 mandamentos ainda estão vigentes hoje para a minha vida? Sim, estão. O Novo Testamento nos reensina 9 desses 10 mandamentos. O único mandamento, ou a única parte da lei do decálogo que o Novo Mandamento não reensina, é guardar o dia de sábado. Daqui a pouco a gente vai olhar um pouquinho mais para ele. Portanto, irmãos, a igreja deve olhar para Israel como exemplo, a maneira pela qual Israel deveria ter lidado com a lei. A lei deveria ser e ter sido um meio pelo qual Israel deveria buscar para agradar a Deus ou para saber a vontade de Deus. Da mesma forma que a igreja deve olhar para a lei e entender que o nosso Deus é imutável e que esses princípios permanecem vigentes para as nossas vidas. Sim, nós precisamos continuar vivendo à luz deles. Nós continuamos ainda
né, olhando para esses princípios e querendo tê-los como um alvo, como uma meta para as nossas vidas, para alcançar a santidade no sentido de agradar a Deus, de conhecer mais Deus, olhando para os mandamentos da palavra de Deus e mais especificamente a síntese da pessoa de Deus. Portanto, devemos olhar para os mandamentos como princípios que devem reger a vida de todo e qualquer cristão. Dentro desses mandamentos, quando Moisés está ensinando esses mandamentos, é interessante, meus irmãos, que Moisés vai dando a esse povo motivos para que eles pudessem viver por esses mandamentos. É como se Moisés estivesse motivando aquela geração a quererem ouvir, aprender e a praticar esses princípios ou os mandamentos, os 10 mandamentos da palavra do Senhor. Eu encontrei pelo menos 4 princípios, 4 motivos que Moisés dá àquelas pessoas para que eles tivessem a disposição de obedecer esses princípios. O primeiro deles, olhe para os 10 mandamentos e a partir deles, estabeleça princípios de vida por meio desses mandamentos. À luz de exemplo, eu coloquei 3 exemplos aqui de como nós devemos olhar e nos apropriar desses mandamentos. Eu quero lhe dar 3 exemplos de como a gente pode tirar os mandamentos e dos mandamentos extrair princípios a serem absorvidos por nós. O primeiro é não usar o nome de Deus em vão. Você vai dizer assim, pastor, eu não uso o nome de Deus em vão. Eu espero. Quando Deus cita esse mandamento de não usar o nome dele em vão, que ele não terá por inocente quem usa o nome dele em vão, há uma situação clara no Antigo Testamento que as pessoas poderiam usar o nome de Deus em vão. É quando elas afirmavam uma coisa, é quando elas diziam que tinham visto uma coisa, em outras palavras, quando elas mentiam a respeito de alguma coisa. E elas juravam pelo nome do Senhor, mas aquele juramento não era verdadeiro. E isso é muito sério. Da mesma maneira que Paulo nos adverte, não devemos mais mentir. Mas toda vez, irmãos, que nós mentimos, todas as vezes que nós dizemos que vamos fazer algo e não fazemos, nós estamos jurando ou tomando o nome de Deus em vão. Por isso que Jesus nos diz, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso não vem de Deus. Mas há um segundo motivo que eu vejo muita gente usando o nome de Deus em vão. À luz de exemplo, eu vou usar o que eu vi muita gente, eu estou falando de cristãos. Havia um personagem de um programa de comédia, se não me engano, da Praça Nossa, alguns anos atrás, que tudo que ele falava, no final ele dizia assim, Jesus! Lembram? E eu vi muito cristão fazendo isso. O inimigo usa um instrumento para usar o nome de Deus em vão e a gente faz a mesma coisa. Então, Deus diz que não terá como inocente quem tomar o seu nome em vão. O nome de Deus, irmãos, é Jesus e continua vigente para as nossas vidas. Tome essa decisão de não tomar o nome de Deus em vão, em tudo colocar o nome de Deus. O segundo princípio, você pode estabelecer a partir dos mandamentos, é a partir do 4º mandamento, quando Deus ordena a Israel guardar o dia de sábado. E o princípio que você pode estabelecer, meus irmãos, é aprender a consagrar parte do tempo que Deus te deu, devolvendo para Deus. No versículo 12, Deus fala por meio de Moisés, dizendo as seguintes palavras: guardai o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás
toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem teu filho, nem tua filha, nem tua serva, nem teu boi. Não faça absolutamente nada. Eu não creio, irmãos, que nós ainda precisamos viver de um dia sabático. Mas o princípio aqui que você pode estabelecer a partir do quarto mandamento é aprender a reservar parte do seu tempo para consagrá-lo a Deus. É mais ou menos isso que vocês estão fazendo hoje à noite. Vocês estão tirando hoje cerca de 1 hora e 15 minutos do tempo de vocês para consagrar a Deus. É como você no domingo estabelecer ele é o dia do Senhor. É você tirar parte do seu tempo durante um dia para fazer o seu devocional, para orar, para buscar a vontade de Deus por meio da palavra de Deus. Aprenda a consagrar o seu tempo para Deus, mas também aprenda a consagrar o seu tempo para cuidar de você. É muito comum a gente encontrar pessoas que não cuidam da sua saúde, porque elas dizem que não têm tempo. Muitas delas estão para infartar. E aí não conseguem consagrar parte do seu tempo para cuidar da sua saúde. Irmãos, isso também é pecado. O sábado que Deus estabeleceu era para o bem-estar do homem. Jesus nos explica isso. Deus não criou o sábado. O sábado não foi criado por causa do homem. Não, é isso mesmo. O sábado foi criado por causa do homem. Não o homem por causa do sábado. Eu precisamos de descanso. De cuidar da saúde. De olhar para você e dizer, eu preciso me cuidar. Eu preciso tirar um tempinho para cuidar da minha saúde. Aprenda a consagrar parte do seu tempo para Deus. Um terceiro exemplo que eu gostaria de dar, de como você pode delimitar princípios a partir dos mandamentos, é dizer no seu coração e tomar uma decisão. Eu vou honrar os meus pais, independente das circunstâncias. Porque o mandamento, o quinto mandamento, quando Paulo nos ensina esse quinto mandamento, ele diz, é o primeiro mandamento com promessa. Aprenda, decida, estabeleça esse princípio na sua vida. Eu vou honrar os meus pais, independente das circunstâncias. Independente se eles forem bons ou não. Independente se eles forem presentes ou não. Independente de qualquer coisa, eu vou honrar os meus pais. E um último exemplo de como se pode estabelecer princípios a partir dos mandamentos, eu vou pegar os últimos 4, 5 mandamentos e fazer o que Jesus disse a partir deles. Fazer o que Paulo disse a partir deles. Quando Paulo cita esses mandamentos, quando Jesus cita esses mandamentos, Jesus resume assim: faça aos outros aquilo que você quer que os outros façam para você. Não matar, não adulterar, não furtar, não levantar falso, não cobiçar. Estabeleça princípios. Você quer que alguém faça isso com você? Te mate, te adultere, roube você, minta a seu respeito, cobice o que você tem? Provavelmente não. Então busque não fazer isso na vida de outras pessoas. Um segundo motivo, irmãos, que nós temos aqui, que deve nos motivar a viver por esses princípios, para alcançar a obediência da palavra de Deus, que a gente tem que entender, meus irmãos, que só busca obedecer a Deus quem tem uma aliança com Deus. Observe os versículos 2, 3 e 4 que diz: Moisés diz, o Senhor nosso Deus fez aliança conosco. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor,
face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio do fogo. Deixa eu te perguntar, você tem ciência de que você tem uma aliança com Deus? Você tem ciência disso? Uma das coisas que eu gosto de assistir casamento é para mim lembrar, cada vez daquela hora dos juramentos, a aliança que eu fiz com a minha esposa. Há quase 20 anos atrás, eu fiz uma aliança com ela. E quando eu ouço o celebrante falar para um dos noivos o juramento, eu lembro, ou eu relembro que eu também prometi, que eu também jurei. No sentido de vida cristã, meus irmãos, nós só iremos querer obedecer a palavra, a vontade de Deus. Nós só vamos querer atingir a perfeição, buscar a perfeição, se você tiver feito uma aliança com Deus. Talvez você nasceu num lar cristão, e talvez você pense que os seus pais, por terem uma aliança com Deus, você também está inserido nela. Tá não. Não tem como eu falar sobre isso. Eu lembro que eu estava, há umas semanas atrás, vou ter que dizer, estava cortando o cabelo lá na Marinês, e uma senhora começou a conversar comigo a respeito do sobrinho, do filho dela. Que o menino, um menino bonito, um menino novo, e as meninas atrás do menino, mas pastor, e o menino está cedendo às tentações das meninas. E lá pelas tantas eu falei assim, mas minha irmã, me diga uma coisa. Esse rapaz, ele é crente? Ela disse, pastor, ele nasceu crente. Sem exagero algum. Ele nasceu crente. E eu olhei para ela e falei, irmã, Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Ninguém nasce crente. Ninguém nasce com uma aliança com Deus. Se estabelece, num determinado momento da nossa vida, uma aliança com Deus. E Moisés fala isso para essa nova geração. A aliança não foi aquela que... Essa aliança de Deus não é a que foi feita com Abraão, Isaac e Jacó. Também tampouco é a aliança que foi feita com os pais de vocês que já morreram. Essa aliança é entre vocês e Deus. Vocês devem querer obedecer os mandamentos da palavra de Deus, os 10 mandamentos de honrar a Deus. Não é por causa de Abraão, Isaac e Jacó. Não é por causa dos pais de vocês. Vocês devem querer isso para a vida de vocês, porque vocês têm uma aliança pessoal com Deus. Você tem, meu irmão, essa aliança pessoal com Deus? Você lembra de que, se você é um redimido em Jesus Cristo, quando você entregou a sua vida a Cristo, você estabeleceu uma aliança com Deus? Você lembra que quando você talvez ouviu a palavra de Deus inúmeras vezes, será que nunca ressoou no seu coração essa frase de Jesus? Quem quiser vir após mim, pode vir. Saiba de uma coisa, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Sim, meus irmãos, um crente em Jesus Cristo tem uma aliança com Deus e precisa viver de acordo com essa aliança que ele estabeleceu com Deus. E essa aliança foi estabelecida no sangue de Jesus. O terceiro motivo que deve nos motivar a obedecer à lei do Senhor é nunca esquecer onde estávamos quando Cristo nos alcançou. Observe o versículo 5. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito
Egito da casa da servidão. Versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Irmãos, em todos os momentos, quando Deus chama a atenção de Israel, por causa de Israel não estar honrando a aliança que eles estabeleceram com Deus, sempre Deus vai lembrar a eles: eu tirei vocês da terra do Egito. Eu resgatei vocês. Eu tirei vocês com mão poderosa e com braço estendido. Isso nos faz pensar que nós nunca deveríamos esquecer aonde estávamos, de onde Deus nos tirou quando Cristo nos alcançou. Sabe, irmãos, qual era a sua realidade quando Jesus Cristo te encontrou? Talvez algumas pessoas devem pensar assim: pastor, quando Cristo me alcançou, eu não bebia, eu não me prostituía, eu não usava droga, uma série de coisas, sabe, pastor? Então, eu não tenho muito que agradecer, não. É mais ou menos isso que essas pessoas estão dizendo. Eu não tenho muito que agradecer, não. Eu quero dizer, meus irmãos, que pelo menos há duas realidades aonde todos os seres humanos se encontravam quando Cristo, os resgatou. Uma delas é essa. Algumas pessoas foram encontradas por Cristo, sim, na escravidão do vício. Sim, algumas pessoas foram resgatadas por Cristo num momento muito crucial de sua vida, no sentido de estarem no fundo do poço. Sim. Mas todos os seres humanos que foram alcançados por Cristo nunca deveriam esquecer que eles foram alcançados por Cristo quando eles estavam caminhando para o inferno. Quando eles estavam perdidos. Quando eles contemplaram essa mesma lei e disseram que, como o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou. Quando eles contemplaram essa mesma lei e vislumbraram que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Portanto, irmãos, quando Cristo nos alcançou, deve estar gravado no nosso coração como um motivo para querer obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. Porque todos os cristãos, todos os redimidos estavam perdidos, condenados, e Deus nos lembra por meio do resgate de Israel, que Israel nunca deveria esquecer de onde eles estavam e como Deus os tirou de lá e aonde Deus os colocou, assim como também nós nunca deveríamos esquecer onde estávamos e a nova vida que o Senhor nos deu. O quarto motivo, irmãos, se encontra nos versículos 9 e 10. Quando Deus está falando a respeito da idolatria, que não deve ter imagem de escultura, Israel não deve fazer, não deve adorar. Ele diz no versículo 9: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O princípio aqui, irmãos, ou o motivo aqui, é que o ser humano nunca deveria desobedecer a Deus de uma maneira obstinada. Por que não? Porque o pecado obstinado deixa marcas nas gerações futuras. Eu creio que, por meio de versos como esse, é que os nossos irmãos pentecostais usam muito a frase maldição hereditária. Sabe, meus irmãos, eu não creio
nessa questão. Até porque a maneira que muitas vezes as pessoas interpretam é achando que a pessoa que vem de uma geração de pais que de repente eram obstinadamente desobedientes a Deus, eles não têm escolha. Tem sim. O próprio Moisés, um pouco mais na frente, no capítulo 23, se não me engano, verso 16 e 17, Moisés diz: os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, assim como os filhos não morrerão pelo pecado dos pais. Mas não tem como a gente olhar para uma sentença dessa, uma afirmação dessa, e não parar e refletir a respeito das marcas que o pecado deixa em gerações. Observe o que Deus diz: que Ele é um Deus zeloso, um Deus santo, que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Essa semana, hoje é quinta, acho que terça-feira, eu fui pegar uma das minhas tias na maternidade para levar para a fundação. E encontrei uma das minhas primas que fazia anos que eu não via, filha de um dos irmãos da minha mãe. E no percurso a gente conversando, começou a conversar, e ela começou a falar um pouco da realidade da vida dela, e eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas. O meu tio, o pai dela, ele era alcoólatra. Se falar aqui o nome dele, alguns dos cruzeirenses vão lembrar. E ele morreu bêbado. Ele casou, constituiu família, e ele entrou na vida de alcoolismo. Tornou-se um alcoólatra. E não deu suporte para a família. A mãe, a esposa dele, tinha que se virar lavando roupa, tinha que fazer tudo para poder sustentar os inúmeros filhos. E observe bem, um dos meus primos, eu era adolescente, início da adolescência, ele morreu afogado numa cacimba. Acho que ele deveria ter 5, 6 anos, não sei exatamente, mas criança. Foi tirar umas mangas, estava com fome, caiu na cacimba, morreu afogado. O irmão, o segundo filho, estava na adolescência, enveredou no mundo também da marginalidade, acho que das drogas, sumiu. Possivelmente mataram. Ele desapareceu, nunca ninguém achou vestígio algum. No início a gente achava que ele teria ido embora para o Peru, alguma coisa dessa natureza, ao ponto que eu acho que já está com muito mais de 20 anos, e ele desapareceu. Em 95, no ano que eu me converti, a mãe desses meninos, tia Antônia, uma guerreira, ela vinha com a bacia de roupa para entregar a roupa, ela lavava a roupa. O motoqueiro bêbado atropela e mata ela. Os filhos, a única que não enveredou para o mundo da bebida foi essa que eu estava no carro com ela, a mais velha. Até a mais nova, em determinado momento, revoltou-se e também, pela graça de Deus, hoje está servindo a Cristo. Um dos meus primos, um dos filhos desse meu tio, está preso na Bolívia por causa de drogas. E aí foi quando ela usou essa frase. Ela é pentecostal de maldição hereditária. Mas o que a gente deveria, irmão, a partir de exemplos e de uma palavra como essa, quando Deus diz: eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, é que o pecado, e principalmente o pecado obstinado, nunca fica, meu irmão, numa só geração. No mínimo, as próximas gerações vão lutar contra, no mínimo, aquela tendência pecaminosa, contra aquela concupiscência carnal, no mínimo. Eu creio que em Cristo toda maldição é quebrada. Como Paulo diz que Cristo levou sobre si a maldição da lei. Mas também eu poderia contar para vocês, irmãos, quando eu olho e vejo exemplos de famílias que supostamente são cristãs, mas que resolvem em áreas da sua vida não consagrar a Deus
e as gerações que vêm pagam um preço muito caro. Vou dar um exemplo bem superficial para vocês. Olhem pais que nunca aprenderam a congregar regularmente e olhem os filhos dessa geração que vão vir. Eles vão aprender a congregar, sim ou não? Não vão. O pecado deixa marcas. O pecado, irmãos, geralmente ele nunca fica numa só geração. E a gente poderia, por exemplo, até mesmo olhar mazelas da própria sociedade, como pessoas, mães que são dependentes químicas. Eu já assisti reportagem em que os filhos nascem dependentes químicos. O pecado, irmãos, destrói, deixa mazelas. Mas também nós temos um lado positivo, quando Deus nos diz assim, no mesmo contexto, Deus fala assim: mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, daqueles que buscam fazer a minha vontade. Sim, meus irmãos, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e mais especificamente para o cerne daquilo que denota a santidade de Deus, que é os seus mandamentos, e buscar obedecer em tudo. Porque nós temos a recompensa e a motivação quando Deus nos diz assim: eu sou um Deus misericordioso, que eu visito a iniquidade apenas até terceira e no máximo quarta geração, mas eu abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Nós precisamos, irmãos, entender que é muito mais benéfico viver por esses princípios e pelo princípio régio que deve reger a nossa vida, que é querer obedecer a Deus. Nós somos chamados para obedecer a Deus, para honrar a Deus, para amá-lo e viver pelos princípios que a sua palavra nos ensina. Amém?